53. Regressor Instruction. Capítulo 261. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Semelhante na Terra, a relação entre Taiwan e a China era complexa. A maioria dos chineses residentes na República ainda acreditava firmemente que Taiwan era um subestado de sua propriedade, o que os taiwaneses obviamente não gostavam. Parecia que Duan ainda estava envolvido nessa disputa em particular. Claro, era engraçado trazer as relações internacionais da Terra para cá, mas não parecia anormal, pois também havia jogadores que ainda tinham um sentimento anti-japonês dentro de Lindell. Na verdade, caras de culturas islâmicas ainda lutavam todos os dias, e o Reino Unido, onde as potências europeias estavam localizadas, ainda não estava livre das algemas do passado. A relação entre a China e Taiwan era um pouco mais complicada do que isso, no entanto. A masmorra tutorial em Duan estava intimamente relacionada à República, então era consistente com seus interesses em garantir ainda mais masmorras tutoriais. Até mesmo o lugar onde Duan estava localizado era o território da República Velha. Graças a isso, a República assumiu uma postura bem provocadora. As relações internacionais sempre foi um assunto caótico, onde quer que as pessoas fossem. Como o Império, a República, o Reino e as diferentes raças têm lutado desde antes de nós virmos. Eles podem parecer normais por fora, mas suas relações internas decaíram a partir desse fato. Portanto, os rumores de uma guerra, possivelmente explodindo, não me parecia nada surpreendente. Um jogador ainda é um jogador no final. Agora, eu poderia dizer que os líderes estavam à beira da guerra. No entanto, senti que demoraria algum tempo até que isso realmente acontecesse. Eu sabia que esses caras não eram estúpidos. Se estivessem realmente pensando em começar uma guerra, não teriam anunciado os 5 generais tigres ou os 8 assentos do Império. Isso significava que eles não iriam entrar em conflito direto com a batalha. Naquela época, esse tipo de anúncio era apenas uma manifestação armada. No entanto, não podia negar que comecei a ficar nervoso. Kim Sung e eu tínhamos acabado de nos estabelecer e abrir nossas asas, então uma guerra nos colocaria em uma situação não muito vantajosa. O próprio Kim Sung estava ouvindo com uma expressão séria as histórias sobre a República continuamente provocando Dawan. O local exato onde o incidente ocorreu é Laos. Lá é uma zona neutra, um lugar onde alguns caras do Sudeste Asiático, inclusive o Laos, são convocados. Você já ouviu falar? Não, acredito que já ouviu falar. Fica logo abaixo da fronteira. Sim. Não sei em detalhes, mas já ouvi falar. A masmorra do tutorial de Dawan fica bem ao lado da República, e Laos fica bem no sul, então qualquer um pode entrar e sair dela muito bem. Claro, o mesmo vale para os republicanos. Lutar dentro de um país neutro é proibido pela lei continental. Claro, a batalha não aconteceu lá dentro. Era apenas em pequena parte, e todas as pessoas estavam lutando entre si na frente de uma masmorra rara, mas a luta acabou ficando mais intensa. Os derrotados chamaram seus membros seniores da guilda, então seus oponentes chamaram os deles também. Não houve uma batalha massiva, mas se alguém tivesse puxado a corda do arco. Brum. Você sempre faz isso. Devo dizer que foi um palpite de mulher? Devo dizer que é o palpite de marqueira? Talvez Shai-Ha tivesse sentido algo semelhante se estivesse comigo. Eu sabia que algo ia explodir e quase me arrependi de não ser capaz de fazer algo sobre isso com o melhor da minha capacidade. Não houve acordo. Uma luta de pleno direito não aconteceu porque houve sim. Também enviei um relatório oficial para o lado do Império. Pensando bem, eles disseram que estavam protestando oficialmente, mas não sei se eles realmente fizeram alguma coisa. Ao contrário de nós, que nos ocupávamos lutando com monstros, Dawan parecia estar sofrendo mais do que apenas a opressão usual. Eles podem não considerar isso um grande problema, mas ignorar esses sinais triviais era ilógico. Devo visitá-los. Não parecia tão ruim visitar Dawan e Laos. Senti que estava preparado para enfrentar qualquer que fosse a atmosfera. Totori pode enlouquecer de novo, entretanto. Não seria ruim chegar lá o mais rápido possível com o Itipau antes que tal excesso de raiva ocorresse. Enquanto eu refletia sobre isso, os outros concluíram a conversa sem muitos resultados. Vou levá-los para a câmara de audiência. Finalmente era hora de encontrar o imperador do império. Quando Cheongguan abriu a porta,
pude ver um guarda esperando por nós do lado de fora, curvando sua cabeça para nós. Ao ver isso, Shaira se levantou. Qual é a programação? Não é uma programação específica após o jantar com Vossa Majestade. Amanhã de manhã, no entanto. Oh, então, só temos que manter a pose diante dos imperialistas. Ah, por favor, me guie. Esperamos muito tempo, mas espero que a refeição seja curta. Ah, não tem como ser assim. Eu não sabia quanto tempo esses tipos de jantares geralmente duravam, mas podia apostar que não seriam mais curtos do que 4 horas. Demorava cerca de 2 horas para comer com um nobre comum, então, naturalmente, o jantar com o imperador seria o dobro do tempo. Só de pensar nisso já era o suficiente para me deixar exausto. Oh, com licença, mas eu levarei as pessoas da comitiva separadamente. O que? Foi Jungayan que protestou loucamente. Ela tinha vindo aqui pensando que ficaríamos juntos o tempo todo, então isso surpreendeu ela. Em breve estará terminado, Ayan. Fique aqui e coma com Jiejin. Tudo bem, opa. Vamos lá, Ayan-se. Ah, tudo bem. Como parecia ser um cenário importante, Ayan felizmente cedeu. Eu estava curioso para saber que tipo de conversa elas teriam lá. Os guardas que já estavam esperando começaram a levar o grupo da comitiva separadamente, e Jungayan desapareceu de vista somente depois de olhar para mim várias vezes. Shaira já estava caminhando com uma expressão cansada, e eunuco Azugano se aproximou para e ficou ao meu lado, onde Jungayan estava antes. Na frente, Kim Sung caminhava conversando com Park Yeonjo e Han, enquanto Cheong Wan caminhava com Ibuki Suzumi atrás deles. A paisagem que nos cumprimentou enquanto caminhávamos era muito agradável aos olhos. Eu já esperava isso de alguém cuja posição era mais alta entre todos os nobres. Ornamentos que pareciam ter sido derramados com ouro foram organizados ordenadamente, e o caminho para a sala de visitas também era lindo. Este era um lugar adequado para o imperador do império. Quando chegamos ao nosso destino, as portas colossais se abriram para revelar Victorat, que eu não via há muito tempo. Ele é o guarda. Shaira começou a trocar palavras com ele, mas eu não pensei em ouvi-lo. Conhecendo-o, ele provavelmente a estava aconselhando para ela ser educada. Os vassalos e os guardas começaram a nos guiar, e mais uma vez pisamos no tapete vermelho com Victorat à frente. Acabamos de passar por 3 portas grandes. Quando a última porta finalmente se abriu, revelou o imperador, sentado em seu assento e esperando por nós. O que é aquilo? Eu não esperava nada grande. Shaira já tinha me dito que ele era um homem velho, e ela não podia realmente sentir que o imperador do Sagrado Império era um humano competente durante sua jornada no Império. Mas isso foi ainda menor do que eu imaginava. Embora usasse uma grande coroa, ele tremia como se não tivesse mais forças para lidar com o peso da coroa e não parecia ser inteligente. Em vez disso, ele tinha olhos suspeitos com um rosto enrugado e um corpo de anão. Era difícil pensar nele como o imperador deste grande império. Que tipo de imperador é esse? Prefiro acreditar que a mulher sentada ao lado dele que era a imperadora, cuja identidade eu acreditava podia saber. Quando acionei meu olho da mente, descobri que estava certo. Princesa do Sagrado Império. Ela definitivamente tinha uma aura, com sua disposição como uma inovadora. Sua característica não era ruim e suas estatísticas eram boas. Seus olhos pareciam ver através de mim, e havia a elegância de um líder que era difícil de descrever. Quando me virei para olhar o imperador mais uma vez, tudo que vi foi um velho à beira da morte. Todo mundo. Sente-se. Em seus lugares. Uma voz que parecia incapaz de matar um mosquito soou. Sim, Vossa Majestade, o Imperador. Sim, Vossa Majestade, o Imperador. Todos foram educados como haviam aprendido isso antes, e o velho sorriu com isso. É uma honra ver os heróis que representam o Império. Eu acho que todo mundo sabe por que chamei vocês aqui. Primeiro, todos, por favor, sentem-se. Oh, antes disso, eu preciso apresentar minha filha, Charlotte. Eu sou a segunda princesa Charlotte. Prazer em conhecê-lo. A princesa. Você não tem que ser tão educado. Já sei que você não está familiarizado com o modo imperial. Eu não convidei para fazer você se sentir desconfortável, então espero que você levante a cabeça. Sim. Sim, absolutamente. Você falou bem, Charlotte.
Todos se sentaram lentamente e a refeição começou com uma conversa leve, mas eu não pensei em ouvir. A maioria das histórias que surgiram eram inúteis e todas as histórias eram sobre heróis. HMM. Honestamente, tudo que eu podia ouvir era a tosse constante do imperador. Aposto que poderia lutar com ele e sair vitorioso. Como ele pode ser um imperador? Sem uma mudança no regime, o império definitivamente não tinha futuro. Eu poderia até apostar que o imperador seria o único a querer a guerra, dada a sua aparência bem velha. Com isso, falei mais uma vez. Como esperado do imperador, seus olhos estão cheios de vibração. Ah! Os olhares de todos se voltaram para mim, seus olhos arregalados surpresos com minha coragem. Regressor Instruction capítulo 262. Era muito fácil persuadir pessoas poderosas. A princesa, sentada ao lado do imperador, demoraria um pouco, mas parecer bem para aquele velho seria realmente moleza. Eu não sabia como esse imperador dirigia o império quando era jovem e o que fazia, mas sabia muito bem qual era o seu estado agora. Este império realmente precisava de uma mudança se quisesse ter sucesso no futuro. Não admira que tantos rumores estavam por aí sobre ele. Claro, isso não significa que o imperador havia perdido seu poder. Ele ainda estava em sua posição, o tomador de decisão, supremo com uma quantidade fixa de apoio e o poder de proclamar seu sucessor. Isso significava que ele permaneceria no poder pelos próximos 3 a 5 anos. A questão era, como o próprio imperador se sentia. Mesmo se ele realmente não fosse. Ele obviamente pode sentir o enfraquecimento do poder imperial. Do contrário, não havia razão para estarmos aqui. A disposição do imperador era o poder tímido. Ele era o tipo de humano que combinaria bem comigo. Os que estavam no poder fingiam odiar os vassalos, mas a verdade é que amavam mais do que qualquer outra pessoa. Os humanos não podiam odiar aqueles que os lisonjeavam diretamente. Eu não posso elogiá-lo abertamente, mas eu definitivamente poderia fazer com que ele gostasse de mim durante o jantar. Ah! Isso foi engraçado. Não precisei falar muito, e ele já estava me mostrando um sorriso, sem dúvida me vendo como um cara legal a essa altura. Pensando sobre isso. Você é um alquimista, certo? Isso mesmo, Sua Majestade, grande imperador. Eu ouvi muito sobre você. Lembro que você, HMM, tinha muitos títulos. Você também é a pessoa que desenvolveu a alquimia no Império. Eles não disseram que você foi escolhido por um dragão? Se minha memória estiver certa. Charlotte? Sim, Majestade. Lake Leone, que foi apontado como um dos 8 assentos do Império, é o vice-mestre da Guilda Azul, fundada na cidade livre de Lindell, e é o primeiro a ser escolhido por um dragão no continente. Também me disseram que ele foi o primeiro convocado a receber um cargo honorário do lado do Papa e é muito próximo do Cardeal Bazel. Ah, certo. Ele é o bispo honorário do lado do Papa. Eu tive sorte. É por isso que pude conhecê-lo. O Cardeal Bazel tem um lado ardente, mas está mais preocupado com o futuro do Santo Império do que qualquer outra pessoa. Sim. Eu sei. Na verdade, gosto de conhecer gente nova. Tenho um relacionamento forte com outros nobres do Império. Oh, é assim que é. Tenho um bom relacionamento com pessoas como o Conde Castle-Rock, a Duquesa Catherine e Conde Elise. Eu também tinha um relacionamento muito bom com os nobres da facção pró-imperador. Com Victor Art. Victor Art, que estava perto do imperador, me lançou um olhar questionador, mas eu desviei meu olhar e continuei. Já que Shai e Rai e eu também somos próximos. Ah, é mesmo. Ah, entendo. Pensando bem. Victor Art, você disse que pensa naquela estrangeira ruiva como uma filha. Certo? Meu velho amigo teve um genro muito bom em seus últimos anos. E eu peço desculpas, Sua Majestade. Victor Art não parecia querer muito ser associado a mim, mas era tarde demais para isso. Sim, tudo bem sobre isso. Nesse momento, vendo que a mulher chamada Charlotte disse ao imperador que eu era associado ao lado do Papa, parecia que ela não gostava de mim. Por causa disso, pensei se estava agindo abertamente como vassalo. O imperador era importante, mas a princesa também era o principal sujeito da administração. Claro, ela também pareceu perder a expressão depois de ouvir que eu estava me dando bem com os nobres da facção pró-imperador, mas ela ainda estava desconfiada de mim. Agora, eu sabia que não demoraria muito para trazê-la para o nosso lado.
Aposto que a princesa também sabia que eventualmente precisariam de mim. Eu já era o centro das atenções de qualquer forma, e não aproveitar isso seria a perda deles. A propósito, a beleza da princesa é deslumbrante. Vendo esses olhos cheios de vibração, qualquer um pode ver que você herdou o sangue de Sua Majestade. Verdade. Nossa Charlotte é linda. É também graças a Vossa Majestade. Sim, absolutamente. Foi engraçado ver a facilidade com que ele aceitou meu elogio. No entanto, a própria Charlotte foi indiferente ao meu elogio, o que me deu mais informações sobre sua personalidade. Eu preciso passar mais algum tempo junto para chegar perto dela. Isso só funcionaria se eu pudesse vê-la depois disso, mas poderia me concentrar nisso mais tarde. Enquanto a refeição continuava, conversávamos, claro, o assunto não era focado apenas em mim. Do ponto de vista do imperador, todas as 8 pessoas aqui estavam sujeitas à administração. Todos os outros respondiam à pergunta do imperador com sinceridade e tentaram manter um bom ambiente, mas de alguma forma, a atenção se concentrou em mim. Cada um dos 8 assentos do continente era basicamente o líder de seu respectivo grupo, e era natural que cada um ficasse em cima dos outros. Eu já sabia que tinha vencido essa batalha, no entanto. Todas essas eram técnicas necessárias para viver na sociedade. De qualquer forma, o imperador havia me mostrado que queria ter uma conversa separada comigo enquanto a refeição continuava. Os outros também sentiram vontade de deixar o imperador por minha conta. Em particular, Shai Ha, Ibuki Suzumiya da Celi e Xiongguan e Diduan pareciam ter pouco interesse em se aproximar do imperador. Eles até pareciam gratos por chamar a atenção dele. Kim Sung estava em comum focado na princesa, mas era difícil ler seu rosto, então era difícil julgar como a princesa tinha sido na primeira linha. Ela é a próxima imperatriz? A possibilidade era alta. Em primeiro lugar, já era visível que ela tinha uma posição elevada, pois tinha sido incluída neste evento social. Com o passar do tempo, a atmosfera tensa foi se soltando gradualmente. Claro, o velho e doente imperador também começou a se concentrar nas histórias, voltando sua atenção para mim. Eu nem mesmo tive que tocar nos assuntos primeiro. Em vez disso, ele estava apenas jogando perguntas para mim, aquelas que eram fáceis de responder. Como de costume, com alguém que tinha atitudes certas, gritei com a história de sua juventude e elogiei a grandeza de Sua Majestade. O agradável imperador sorriu mais uma vez com isso. Claro, isso por si só não era suficiente. A arte da conversação era um campo complicado. Era preciso estar em sintonia com a história da outra pessoa e encontrar elementos que também a interessassem. Claro, não foi difícil encontrar tal elemento. Até mesmo nosso atual Turricide tinha 1 ano de idade e saberia o que esses humanos queriam. Você acabou de dizer um elixir? HM. Sim, Sua Majestade. É uma poção que foi transmitida apenas como uma história junto com a Pedra do Sábio para aqueles que estudam alquimia, embora eu ainda não tenha aprendido os detalhes devido às minhas baixas realizações. É um dom divino que se diz ser capaz de curar todas as doenças e ferimentos, bem como restaurar a juventude. Entendo. É possível pesquisar sobre isso. Desculpe, mas não é. Para ser honesto, é quase impossível alcançar esses resultados em um curto período. HMM. Obrigado por ser honesto. Parece que eu não deveria ter dito isso. Não. Não é isso. Em vez disso, é melhor ser honesto assim. Você é um pouco diferente dos outros nobres. Eu sinceramente me desculpo por isso. Não. Não estou te repreendendo, então você não precisa se desculpar. HMM. Então, esse elixir. Anzol, linha chumbada. Não havia necessidade de estimular nele esperança pelo elixir. Foi mais vantajoso para mim dizer-lhe que era impossível do que tentar enganá-lo. Ele já estava interessado, de qualquer maneira. Parece que o elixir é uma poção que pode transformar a Pedra do Sábio em um catalisador. Claro, ainda não é possível descobrir o que é a Pedra do Sábio. Ou eu entendo. Fazer um elixir ou ver a Pedra do Sábio é provavelmente o sonho de todo alquimista. Eu acredito que isso vai acontecer algum dia. Eu não esperava ser escolhido por um dragão até alguns meses atrás, então talvez um dia. Bem, sim. Pensando bem, você disse que foi escolhido por um dragão. Eu nunca vi um dragão em toda a minha vida, então esperava que aparecesse hoje, mas que pena. Sim. Como você deve saber,
Não é uma criatura que eu possa controlar. Isso mesmo. Mesmo se eu disser que eles são criaturas melhores do que os seres humanos. Mas eu posso te mostrar um pouco disso aqui. Claro, não é um dragão completo, mas... O imperador olhou para mim com curiosidade. Com isso, Victor Art enrijeceu. Por favor, evite fazer coisas inúteis. Não. Victor Art. O bispo honorário Lei Kyong não é esse tipo de pessoa. Ah, me desculpe. Eu definitivamente gostei da confiança em sua voz. Ponto. Como posso ver um dragão? Já que você autorizou, então, por favor, com licença, Sua Majestade. Enquanto as chamas cresciam em minhas mãos, o rosto de um dragão lentamente começou a se materializar em uma das paredes da espaçosa sala de estar. O som arrepiante enquanto formava sua forma era irreal, mesmo para o mago mais experiente. Yehoah! Embora fosse pequeno o suficiente para caber dentro da sala, com os olhos grandes, dentes ameaçadores e chifres enormes, qualquer um poderia ver que era um dragão bem escuro. O imperador e os membros dos 8 assentos, até mesmo Charlotte, estavam olhando para ele de boca aberta. No entanto, isso era apenas um show infantil. Nem é preciso dizer que a magia da Jungayan era mais útil no campo de batalha do que qualquer uma das minhas habilidades. Kim Sung poderia facilmente cortar a cabeça do meu dragão com sua espada. No entanto, meu objetivo aqui era dar um show impressionável da minha alquimia, e estava funcionando. Ah! Ah! Ponto. O imperador riu baixinho, parecendo perplexo. Algo assim, como. A própria princesa também estava sem palavras. É apenas alquimia. Este foi apenas um pequeno evento que provaria meu valor. Regressor Instruction capítulo 263. Você foi muito bem. O que? Você sabe. Sobre o que aconteceu ontem. Oh. A reação do velho era esperada, mas o fato da princesa também ter falado daquela forma me surpreendeu. Certamente. Não consegui olhar para o rosto da princesa porque estava concentrado no imperador, mas me lembrei dela gaguejando com os olhos bem abertos. Claro, o rosto do imperador era ainda mais surpreendente. Foi até o suficiente para ficar preocupado se o coração do velho ia parar por surpresa. Após a curta demonstração, era natural que levantasse uma boa impressão. Eles pareciam surpresos, mesmo neste lugar onde a magia e o poder divino eram normais. Eu tinha conseguido criar uma entidade semelhante a um dragão. Claro, o que eu criei não era uma forma da vida real, mas definitivamente não seria diferente para eles. O olhar de quem esfregou os olhos ainda estava claro. O imperador não foi o único que ficou surpreso. Ibuki Suzumiya parecia ter sido informado pela Yuno Kazugano bem antes, mas as atitudes daqueles de Duan em relação a mim haviam mudado visivelmente. Eu tinha provado que não era apenas sorte eu estar lá. Xiongguan, o mago, continuou a fazer perguntas mesmo depois da refeição, e o Han, a arqueira me deixou envergonhado, visto que ela continuou a me enviar olhares estranhos. Claro, a reação do imperador era mais importante do que a deles. Eu não sabia se a isca fez efeito, mas depois que a refeição acabou, ele me disse que gostaria de ter uma conversa separada comigo. Ele até disse que queria apoiar a alquimia, então era uma grande conquista, e até dizer que isso aconteceu em apenas 5 horas. Bom. Em primeiro lugar, não estava interessado em apoios desnecessários, mas sim no raro catalisador que pode estar guardado. Se receber apoio imperial, seria estranho não ficar ansioso por isto. Achei que ia ficar entediado até a morte, mas graças a você, me diverti. Bem, talvez alguns deles também estejam gratos a você. Lidar com aquele velho é tão chato. Isso é o que as pessoas gostariam que você pensasse. A oportunidade de jantar com o imperador não é fácil e, neste caso, se não der-se uma impressão forte. Na minha perspectiva, sou eu que não entendo você. Eu não gosto disso. Não importa se eu não me aproximo daquele velho. Parece que o Han e Park Yeon-jo acham que precisam disso também. Bem, você acha que elas fazem isso porque gostam? Oh, vendo você fazendo aquilo ontem, eu pensei. O que? Esse bastardo está gostando. É um elogio, certo? Eu pensei que você era um talento natural como um idiota. Não vou negar. Ouvir que eu era tão natural quanto um idiota é um pouco doloroso, mas de fato gostei. Quando virei meu rosto com a repentina onda de constrangimento,
O que vi foi uma multidão aplaudindo sob a plataforma do Castelo Real. Eu esperava que a escala fosse muito grande, mas eles prestaram um pouco mais de atenção do que eu pensava. Os gritos que ouvi fizeram meus ouvidos doerem, e só de olhar para as bandeiras imperiais e decorações por todo lugar, parecia que eles gastaram muito ouro. Os nobres sentados de um lado também eram nobres influentes que representavam o império. Meu olhar ficou por um tempo onde Marlion Gai estava acenando, antes de eu acenar de volta com força. Um pouco mais longe dela estavam os membros do lado do Papa. O Papa não apareceu, mas havia 3 cardeais presentes, incluindo o cardeal Bazel. Foi confirmado que a arcebispa Jéssica e a diretora da Inquisição Helena, que normalmente não podiam ser vistas em eventos oficiais, também estavam presentes. Ver que todas as pessoas que têm um forte relacionamento comigo compareceram me deixou orgulhoso. Mas quando isso começa? Assim que ouvi a voz da Shaira com insatisfação, uma voz alta foi ouvida. Sua Majestade está entrando. O Imperador e Charlotte, a segunda princesa do Império, apareceram no pódio. A única diferença em relação a ontem era que tinha uma mulher que se estimava ser a primeira princesa também estava presente. Assim que olhei para a janela de status com meu olho da mente, as informações da primeira princesa apareceram. HMM. Shalia, a primeira princesa do Império. Sua disposição era uma egoísta hipócrita. Oh! Até o imperador, que não conseguia ver as coisas com clareza, também sabia qual a primeira ou a segunda princesa se adequava melhor ao título de imperatriz. Ela não pode ser. Com uma cara cruel, a primeira princesa parecia uma vilã. O veneno que encheu os olhos da Shalia foi direcionado para Charlotte, que era favorecida pelo imperador. Claro, seu rosto também estava cheio de ganância, característica única, bruxa ciumenta. Sua característica única também era de uma bruxa. Achei que poderia haver um motivo para sua personalidade ter sido formada dessa forma. Era um clichê óbvio, então não achei que teria que explicar. A segunda era mais favorecida pelo pai, e a primeira não era amada. Foi uma história que eu via muito sobre brigas entre irmãs. Eu não as conhecia muito, mas tinha certeza de que a hostilidade estava presente. Até agora, a briga pelos sucessores não tinha sido tão feroz, mas se a saúde do imperador estivesse se deteriorando seriamente ou fatores externos estivessem envolvidos, isso logo apareceria na superfície. Eu até pensei se isso afetou sua característica única, mas estar dentro de uma categoria de vilã não significa que ninguém vai amá-la. Seria melhor evitar essa. De qualquer forma, o imperador, acompanhado pela primeira e segunda princesa, começou lentamente a se afastar. Não demorou muito para ele ficar na frente da plataforma onde todo o povo imperial eram vistos. Acho que ele vai fazer um discurso. Bem, ele tem que fazer. Porque já faz muito tempo que ele não tem a chance de se exibir. Ele fez os 8 assentos ou qualquer outra coisa, para fazer isso. Não tive escolha a não ser concordar com Shaira. Como esperado, a voz do imperador foi ouvida bem alto usando a magia de amplificação de voz. Honestamente, não foi um discurso muito bom. Era chato. Ele não tinha o poder de atrair as pessoas com sua voz. O conteúdo de seu discurso era muito longo como as palavras de uma advertência de um diretor e, honestamente, era simplesmente difícil de suportar. Uma expressão de bocejo descreveria melhor a situação. Queridos homens, mulheres do Império Sagrado. Obrigado por manter este lugar junto. Parecia que eu já tinha ouvido a frase queridos homens, mulheres do Império Sagrado cerca de 23 vezes. Ainda hoje. O poder do Grande Império. E Grande Império parecia ter sido falado cerca de 35 vezes. Quando finalmente ouvi a declaração final, não pude deixar de soltar um suspiro de alívio. Agora, eu gostaria de apresentar aos nossos orgulhosos cidadãos do Império. O poder do Império, o escudo que o protege e a espada que mata seus inimigos. Esses estrangeiros de cabelos escuros viveram juntos nesta terra e contribuíram muito para o desenvolvimento do Império, e agora, eu nomeio aqueles que serão chamados como os 8 assentos do Sagrado Império. Uoa! Foi natural que um grito alto soasse. Eu não sabia se era uma alegria porque o longo discurso do imperador finalmente havia acabado, ou se era uma comemoração pelos 8 assentos imperiais, mas a probabilidade da primeira não era baixa. O imperador acenou com a cabeça feliz aos gritos da multidão e continuou a falar. A primeiro assento do império, Shaira.
Shaira, sentada ao meu lado, deu um pulo e foi para a frente da plataforma. Eu vou indo na frente, querido. Tudo bem. Eu podia ver seu cabelo ruivo balançando enquanto ela caminhava confiante na frente da multidão, vestindo uma bela armadura. Ela parecia legal. O soldado que estava apresentando Shaira em nome do imperador gritou sua aparência. Meu rosto ficou vermelho ao ouvir isso, mas eu sabia que era uma parte necessária. É um pouco demais, mas... Eu me perguntei se teria sido bom se eles tivessem pegado mais leve, mas não foi tão ruim. Este era o lugar certo para isso, de qualquer maneira. O efeito publicitário que o imperador esperava seria suficiente. Não houve problema, pois o público parecia animado. Mesmo depois da Shaira, o povo do império aplaudia toda vez que os 8 assentos saíam aos nomes um a um. Eu sei por que ele fez isso. Com o passar do tempo, pensei profundamente sobre isso e a resposta era: o público está sedento por poder. O terceiro assento do império, Yuno Kazugano. Yuno Kazugano estava ao lado do Xionghui. Eu podia vê-la indo com uma expressão ligeiramente endurecida, como se ela não estivesse acostumada com isso. O quarto assento do império, Park Yeonjou. A multidão gritou. O quinto assento do império, Wuhan. Os gritos explodiram mais uma vez. O sexto assento do império, Ibuki Suzumiya. O sétimo assento do império, Kinsung. O adorável regressor só se levantou. Apesar de usar um armamento leve, seus passos eram imparáveis. A bandeira imperial balançava com o vento que soprava, chamando a atenção de todos e provocando uma sensação estranha que elevou ainda mais o ambiente. É uma imagem perfeita, Yunsung. Não sei se foi uma coincidência, mas assim que as nuvens no céu se separaram, a luz do sol começou a aparecer. O momento dele é ótimo. O momento que eu pensei que era muito cedo parecia bom agora. Os aplausos dos imperialistas cresciam cada vez mais e, claro, minha vez não foi exceção. O oitavo assento do império, Lei Qilong. Meu nome foi chamado em seguida, então tentei andar o mais digno possível, mas era impossível mostrar uma imagem tão digna como os outros dos 8 assentos. Até errei um passo e quase caí. No entanto, os gritos ainda eram bem altos. Ele é vice-mestre da Guilda Azul, representando a cidade livre de Lindell, e ele foi escolhido por um dragão. Ele também é o bispo honorário do Império Sagrado, um dos 30 guardiões continentais que salvaram o continente, um alquimista que representa o Império. Também pensei que havia muitos títulos que havia conquistado. Até aumentou à medida que os títulos não oficiais foram adicionados. Claro, um gênio extraordinário, o guru da estratégia e da desenvoltura, e outros títulos ridículos foi junto também, mas todos eles eram apenas parte da publicidade. Eu poderia fechar os olhos sobre isso. Talvez as pessoas que planejaram este evento tenham escolhido me fazer parecer como o cérebro do império. Tudo o que eles mostraram foi o bloqueio onda monstro de Castle Rock e a formação das tropas, mas como os 5 generais tigres da República teve coisas semelhantes, parecia que eles queriam equilibrar isso. Não é ruim. Embora houvesse algumas mentiras, não tinha motivos para recusar, tudo porque me fazia parecer um gênio. Era também a posição que eu queria em primeiro lugar, e o efeito para mim parecer ótimo mesmo se eu não fosse realmente ótimo foi tremendo. Uau! A multidão gritaram o mais alto e alegremente que podiam. Foi um sucesso perfeito para o imperador, os planejadores e os participantes desse evento. Se não houvesse algum problema, muitos eventos seriam organizados depois disso. Muitas coisas eram feitas, como descer a plataforma e fazer uma passeata, apertar a mão de alguns representantes imperiais, festas com nobres, etc. Eu tenho que fazer isso. Foi muito divertido no início, mas com o passar do tempo, parecia que atingi o limite da minha força física. Foi então que o velho imperador veio pessoalmente até mim e levantou minha mão. E bateu uma alegria, naturalmente, e o velho imperador bateu nas minhas costas. Este velho realmente gosta de vassalos. Era incomum ver um imperador que gostava de vassalos abertamente. Eu não sei porquê, mas o cardeal Basel, que ficou chocado ao olhar para ele, lentamente se aproximou, veio na minha direção. Eu não esperava por nada assim. Era bom ser favorecido por muitos, mas assim a possibilidade de criar inimigos aumentaria. Claro, os resultados foram conforme o esperado. Senti o olhar de Charlotte me olhando com desagrado.
No entanto, ter o imperador de um lado e o cardeal Bazel do outro mostrou-se mais confiável do que o esperado. Eu. Eu andei com eles. Eu bebi com eles. Jantei com eles. Eu fui para a sauna. Você sabe, né? Eu fiz tudo. Apóstrofo. Essas palavras giravam continuamente em minha cabeça de forma zombeteira. Regressor Instruction capítulo 264. Ser querido por alguém era mais fácil do que se poderia pensar. Os relacionamentos humanos também não eram tão difíceis quanto a maioria das pessoas pensava. Claro, também era importante fazer uma refeição juntos e ir à sauna pelo menos uma vez. No entanto, o importante era o quanto você poderia atender às necessidades dos outros. O que eles gostariam, que histórias queriam e o que queriam ouvir. Era importante refletir sobre a conversa e se adequar a eles tanto quanto possível. Eu não tive o que resistir no começo. Eu nem mesmo precisei mudar minhas crenças. Se a outra pessoa fosse do tipo conservador, ouvia a história do ponto de vista conservador e simplesmente concordaria com ela. Se a outra pessoa for no tipo progressivo, eu também ouço a história de um ponto de vista progressivo e apenas concordo com ela. Isso era tudo, realmente. Era ainda mais simples se pensássemos na pena de morte. Se a pessoa se posicionasse a favor da pena de morte, bastaria preparar informações e histórias que a pessoa desejasse ouvir. Seria ainda melhor se soasse um pouco mais profissional. Eu levantaria minha voz, discutiria a necessidade da pena de morte e concordaria ativamente com as palavras da pessoa. Naturalmente, a pessoa não teria escolha a não ser pensar, nós nos encaixamos melhor do que eu pensava. Nós temos os mesmos pensamentos. Apóstrofo. Claro, eu tinha crenças, mas isso não importava. Só porque eu estava na posição oposta não significava que eu tinha que gritar isso. A maioria ficariam chateados, ou tentaria o seu melhor para escapar da conversa se eu fizesse isso. Se eu quisesse mostrar minha posição para outra pessoa, não poderia simplesmente ficar com raiva imediatamente. Eu precisava esperar um pouco mais. A partir do momento em que reconhecesse que ele era um bom amigo e esse colega estiver expressando o mesmo, podia falar minha opinião, aos poucos. Essa era a maneira de se aproximar e a maneira de um vassalo lidar com os poderosos. Cardeal Bazel. No caso do Cardeal Bazel, isso já estava sendo feito há muito tempo. Enquanto passávamos um tempo juntos, mantive a sintonia e concordava alegremente. Também era essencial estudar bem antes para ter uma boa conversa. Eu precisava ser fluente em teologia e saber bem sobre boatos e demônios. Eu até levei mais tempo estudando para acompanhar o nível de conhecimento do que falando com ele, então não haveria necessidade de outras palavras. Levei alguns meses para construir um relacionamento que não poderia ser quebrado. Naturalmente, eu também estava pensando na quantidade de tempo que passaria com o imperador e estava trabalhando nisso. No entanto, o efeito foi maior do que eu poderia imaginar. Às vezes, havia esse caso. Por mais que você tentasse ser amado pela outra pessoa, você não conseguiria se aproximar dela, se seu ponto de acesso não a correspondesse, deixando o assunto da conversa de lado. Claro, o velho imperador era o oposto. Parecia que nossos pontos se encaixavam perfeitamente. Este imperador estava procurando por uma forma perfeita, e eu era 100% compatível com essa condição. Ele era um tipo diferente de alma gêmea como Lei Ji. Ele continuou falando comigo, até estava me deixando desconfortável. Mesmo quando a festa começou após o desfile dos 8 assentos do Império, percebi que ele queria continuar falando. Aposto que este imperador teria ficado preso aqui comigo se não tivesse conhecimento dos outros nobres. O velho também tinha muito o que fazer. Ele teve que falar com os nobres influentes e construir relacionamentos com as pessoas do lado do Papa. Ele estava naturalmente ocupado. Claro, os 8 estrangeiros recém-nomeados como os 8 assentos do Império também estavam ocupados. Toda vez que havia uma reunião como essa, recebíamos muita atenção, mas foi a primeira vez que recebemos atenção nesse sentido. Embora as cidades livres Lindell, Celia e Duan estivessem nos braços do Império Sagrado, elas sempre foram reconhecidas como regiões independentes. O mesmo acontecia com as pessoas fortes nas cidades que controlavam elas. Indiretamente, eles tinham muita influência no Império, mas era impossível se envolver em atividades diretas. Como a situação havia mudado completamente, era razoável que os nobres influentes se mantivessem conosco.
Em nome dos 8 assentos imperiais, foi possível fortalecer a política do Império Sagrado. Eu não tinha certeza, mas os nobres que faziam parte do grupo anti-imperador e aqueles sensíveis às mudanças na situação provavelmente seriam mais sensíveis aos assuntos de hoje. Ah! Os aplausos dos imperialistas parecem continuar soando em meus ouvidos. Claro que sim. A fama dos aventureiros que se estabeleceram no Império Sagrado foi criada da noite para o dia. Sim. Absolutamente. Ouvi dizer que todas as crianças hoje em dia têm lido o diário sobre o aventureiro. É como se eu estivesse vendo histórias de heróis e guerreiros que só tinha visto em livros infantis. Ah! O que é diferente de um herói ou guerreiro? Os 8 assentos do Império, proclamados diretamente por Vossa Majestade, já são heróis do Império. Sim. Eu podia ouvir esse tipo de conversa ao meu redor. Quando vi os nobres que correram para falar sobre esse tipo de coisas, tive vontade de rir. Não fazia muito tempo que a festa começou, mas muita gente já estava cansada. Shai-Ra estava falando enquanto vários nobres a cercavam. Um sorriso estava pintado em seus lábios, mas eu sabia melhor do que ninguém que ela estava prestes a atingir seu limite. Park Yeon-jo conduzia sua própria conversa com bastante habilidade e, no caso da Yuno Kazugano, ela era do tipo que ouvia as histórias ao seu redor com calma. O mesmo acontecia com o adorável regressor. Ele aprendeu modos da nobreza. Certamente, parecia que ele tinha etiqueta nobre em seus gestos. Era visível que ele estava prestando mais atenção nisso do que de costume. Eu também tinha aprendido muitas coisas ao me reunir com esposas nobres até agora, mas não poderia agir tão naturalmente quanto Kim Sung. Ele deve ter colocado algum esforço nisso na primeira linha do tempo. Enquanto eu pensava sobre isso e virei minha cabeça, um dos nobres com quem eu estava falando, que tinha cabelo loiro, continuou. Minha filha está me pedindo furiosamente para comprar o Diário do Aventureiro onde o bispo honorário Lei Kyeong foi apresentado. Ela é uma criança mimada que só causa problemas, mas curiosamente, ela fica quieta quando recebe um livro que é relacionado a você. Ah! Ele é muito bom em mentir. Ainda assim, ele disse isso para ganhar pontos comigo ou queria um favor. Não seria ruim se eu aceitasse isso com moderação. É uma grande honra, Barão Nabot. Quando eu tiver tempo, posso visitar sua propriedade? Claro, não sei quando será. Eu não tinha planos de visitá-lo, mas ainda era bom fingir que aceitei. Oh, ficarei grato se você fizesse isso. Eu estarei pronto para isso esperando. Se bem me lembro, o território que o Barão Nabot governa é, talvez Garcia perto do leste-oeste. É uma honra que você saiba, Bispo Honorário Lei Kyeong. Na verdade, é uma pequena mansão simples, mas tem um lindo lago chamado Lago Espelhar, o que a torna um bom lugar para passear de barco no outono. Talvez se você vier com sua amante, você será capaz de fazer boas lembranças. Ah, é assim mesmo. Ele disse isso, consciente da Jungayan grudada ao meu lado. Vendo que a mão da Jungayan, que tinha apenas um sorriso profissional sem dizer nada, estava fechada agora, parecia que ela estava me dizendo para realmente aceitar sua oferta. Ah! Eu estive lá. O lago era um lugar muito bonito mesmo. Era como se estivesse refletindo igual um espelho. Quando o meu marido ainda era saudável, era um lugar que visitávamos todos os anos. Você também foi lá, Duquesa Catherine. Sim, Lei Kyeong. Você provavelmente não vai se arrepender. Já que outras pessoas também disseram isso, terei que visitar no próximo ano imediatamente. Ah! Ah! Claro, eu não tinha intenção de ir. Talvez fosse diferente se houvesse um tesouro escondido nesse lago espelhar, mas não tinha tempo para ir nesse lugar distante para um simples passeio. A propósito, essa atmosfera está ótima. Parecia mentira ter falado sobre a guerra com os 8 assentos do Império há apenas um dia. Vendo os nobres desfrutando, coisas como a guerra parecia a história de um país distante. Eu tinha que pensar que as pessoas no poder eram assim em todos os lugares. Não apenas todos levantaram seus copos, mas o som de risadas encheu o salão de banquetes. Alguns falavam sobre o futuro do Império, mas vendo que seus rostos ficaram vermelhos, parecia que já haviam consumido alguns copos de álcool. Conversa bem vazia. Em vez disso, conversa fiada era melhor. Era uma ironia falar sobre o futuro do Império enquanto estavam bêbado. Mas eu realmente não me importo com isso. Eu tinha muitas coisas com que me preocupar além do futuro do Império.
Princesa Charlotte, que continuou me olhando neste momento, me incomodou ainda mais. Eu me comportei muito como vassalo. Consegui sua vigilância quando aumentei o ritmo, querendo parecer bem para o imperador imediatamente. No entanto, o imperador acabou gostando muito de mim. Eu não acho que eu poderia nem mesmo chegar perto dela. Além de sua disposição, eu tinha a impressão de que Charlotte era o tipo de humano que eu não conseguia me aproximar, por algum motivo. Como ela era alguém perto de ser a próxima imperatriz, eu teria que trabalhar muito, mas isso consumiria muito tempo. Depois de algum tempo, vou tentar chegar perto dela outra vez. Quando estava ocupado pensando nisso, algo inesperado aconteceu. Tapa. Junto com o som, uma voz alta veio de algum lugar. Eu sinto muito. Eu sinto muito. O que é isso mesmo? Foi um incidente não muito longe de onde eu estava. Uma das criadas baixou a cabeça e continuou a apertar a cabeça, e a mulher à sua frente ofegava como se não pudesse aliviar sua raiva. Mesmo se eu não ouvisse o que aconteceu, eu sabia. A primeira princesa. Foi a primeira princesa Charlia. Vendo aquele vinho derramado no vestido branco que ela usava, parecia que a empregada havia causado o acidente mais infeliz de sua vida. Vê-la dando um tapa na bochecha da criada mais uma vez com o rosto avermelhado enquanto estava bêbada era definitivamente a cena padrão de um vilão cruel. Uau! Sua vadia! Como você ousa? Sua vadia! Sinto muito, princesa. Me mate, por favor. Traga a espada. Não acho que minha raiva será aliviada sem cortar o pescoço dessa vadia agora. Rápido. Você não pode me ouvir? Essa é uma vadia completamente maluca. Mesmo que não tenha sido seu erro, e mesmo que ela estivesse bêbada, mostrar essa atitude era definitivamente um fator negativo. Agora eu sabia porque os nobres não queriam estar perto dela. Ela tem um distúrbio sobre não controlar a raiva. Ela não tem consciência. Olhando para sua disposição e característica, achei que ela era uma causa perdida, e ver o que ela estava fazendo agora realmente me fez sentir isso. Alguns cavaleiros e nobres tentaram acalmá-la, mas ela já estava fora de controle. A aparência da princesa, que já estava imersa no álcool, ela própria já era uma bêbada. O imperador balançou a cabeça de um lado para outro, e a segunda princesa Charlotte fez o possível para tentar resolver o caso. Foi então que algo interessante chamou minha atenção. Que estranho. Enquanto a empregada se desculpava repetidamente com a primeira princesa, eu a avaliei com o olho da mente. Não era grande coisa. Eu apenas pensei que era definitivamente estranho. Todas as suas estatísticas eram mais de 60. Você disse que tal mulher tropeçou e caiu? Aposto que seria impossível mesmo se o céu desabasse agora. Eu só podia pensar que o vinho foi derramado por parte dela mesmo por algum motivo. Por exemplo, o objetivo de rebaixar a imagem da primeira princesa Charlia. Alguém provavelmente queria fazer uma vadia louca parecer ainda mais louca. Era quase óbvio quem era o culpado. Charlotte. O motivo também era simples. Ela é muito mais gananciosa do que eu pensava. A luta invisível pelo título de imperatriz já havia começado há muito tempo. Regressor Instruction capítulo 265 Princesa, acalme-se. Eu disse para você pegar minha espada o mais rápido possível. Princesa. Mesmo agora. Você não está me ouvindo. Existe alguém capaz o suficiente para fazer isso. A irritada princesa não conseguia nem controlar seu corpo adequadamente. Ela estava definitivamente bêbada. Se alguém soubesse como era a primeira princesa Charlia, teria causado esse incidente na melhor hora. Houve várias circunstâncias para simplesmente descartar isso como um acontecimento pequeno. No momento, a primeira princesa, Charlia, pode parecer uma psicopata, mas esse não foi um efeito sem causa. Tudo isso foi planejado. Também por causa da Charlia que estava fora de si, então a pessoa que causou isso deve estar satisfeito por dentro. Eu não sabia se a culpada era realmente Charlotte ou um nobre sob seu comando, mas a situação havia se tornado tão caótica que não era mais possível consertá-la como queria aquele que causou isso. Charlia cambaleou e esbarrou nas mesas. A comida e as garrafas sobre a mesa começaram a cair no chão causando muito barulho. As senhoras de coração fraco começaram a gritar enquanto evitavam os vidros quebrados, enquanto os nobres não conseguiam descobrir a forma certa para agir nesse momento. Nesse momento, Charlia, que não conseguia entender a situação,
Gritava para alguém trazer sua espada, e a empregada em pé na posição de vítima perfeita exibia um desempenho em um nível semelhante ao Ankimo. Que bagunça! O banquete mais prestigioso do Império rapidamente se transformou em um espaço onde os oficiais da cidade pareciam que beberam um vinho barato. Também não era lógico que a atmosfera de repente se tornasse estranha. Em meio a tudo isso, o imperador, pai dessa louca, virou a cabeça, quase como se não quisesse mais ver isso. Eu podia entender por que a primeira princesa havia se tornado assim. Isso apenas me lembrou do quanto eu havia negligenciado Tottori no passado. Claro, a mulher bêbada ainda estava gritando loucamente. Como se atrevem? Suas vadias me desprezam. Vocês, vadias, estão olhando para mim também? N não é isso, princesa. Se não, por que você não se move mesmo depois de ouvir meu comando? Hugo. P. Princesa. Solte-me. Eu não disse para você me soltar agora mesmo. Você parece um pouco bêbada. Eu não estou bêbada. P. Por favor, acalme-se. Barão Nabot agora estava se encolhendo, quase como se achasse tudo isso terrível. Claro, eu comecei a falar neste momento. Como havia poucas informações sobre a primeira princesa, eu queria ouvir mais sobre ela em detalhes. Barão Nabot, ela. Sim. Esta é Shalia, a primeira princesa do Império. Vendo que ele ficou em silêncio depois disso, parecia que ele não era ousado o suficiente para fofocar abertamente sobre a princesa. No entanto, só de olhar para seu rosto distorcido, eu poderia prever o quão ruim ela era. Hoje não poderia ser a primeira vez que algo assim acontece. Deve ter havido vários incidentes ocorridos no passado. Eu podia ter certeza que ela teria causado problemas sozinha, mesmo se Charlotte ou os nobres sob seu comando não planejasse isso. Pensei em resolver a situação, mas eu não era o personagem principal que encerraria esse evento. Como esperado, logo depois, as cavaleiras apareceram de um lado, e Charlotte do outro. Silenciosamente abriu a boca para os cavaleiros enquanto acalmava as pessoas na festa. Apenas uma palavra dela foi o suficiente para limpar o lugar caótico. Ela parece muito cansada. Cuide da primeira princesa. Sim. Princesa, vamos levá-la para o quarto. Solte-me. Eu disse para você me soltar. Apesar da vinda do cavaleiro, ela ainda continuou a lutar. Era constrangedor chamar tal ser de princesa. Aposto que se fosse um nobre comum fazendo isso, eles teriam sido dominados e seriam arrastados. Não era fácil lidar com ela, mesmo do ponto de vista dos cavaleiros, enquanto ela continuava lutando e se livrando de suas mãos. Parecia que Charlotte estava tentando lidar com isso com cuidado, tentando não machucar Shalia, mas de certa forma, ela parecia estar demorando muito com isso. Ela quer mostrar essa cena um pouco mais. Se eu fosse Charlotte, teria atrasado isso o máximo possível. Dessa forma, a multidão aqui saberia o quão inútil a primeira princesa era. Eles não estavam expressando isso, mas o que essas pessoas estavam pensando era muito óbvio. Isso é uma princesa? O futuro do Império é sombrio. Foi então que a situação em torno da primeira princesa mudou. Ponto de exclamação. Ah! O corpo da princesa, que cambaleou e tentou se livrar das mãos dos cavaleiros, inclinou-se de repente. Vergonhosamente, ela caiu para o lado que eu estava. O desleal Barão Nabot saiu sorrateiramente com um grito estranho, mas eu não consegui escapar. Devo levar isso, ou não? Pensamentos vieram. Eu estava preocupado se era certo intervir aqui ou não. Era óbvio que não havia nada de bom em ser associado à primeira princesa, que já estava caindo no inferno. Isso significava que dar um passo para trás e assistir era uma imagem mais bonita. Eu pensei sobre isso. Era certo aceitar isso. Muitos olhos estavam observando. Muitos nobres, e seus filhos e esposas, estavam focados na cena, então não seria ruim salvá-la de se tornar um sapo. Era melhor mostrar que tinha boas maneiras do que não ajudar. Como tudo poderia acontecer, o contato físico estava fora de questão. Enquanto eu rapidamente mexia meus dedos, a palma de um dragão saltou do chão com um som arrepiante para pegá-la. Solte-me. Foi feio e comovente vê-la gritar como se pensasse que o cavaleiro tinha pegado ela. Enquanto os nobres olhavam para ela e para mim com os olhos bem abertos, a lutadora Shalia se apoiou na mão do dragão e começou a se acalmar depois de um longo tempo. Ela já estava sem energia. Ela dormiu?
Enquanto eu ia lentamente até ela, vi seu rosto com a cabeça secretamente levantada. Já que ela estava olhando para mim, parecia que ela ainda não tinha dormido. Você. Você está bem, princesa? Que coisa boa. Qual o seu nome? O que você está falando? Você é muito bonito. Uma risada saiu de mim porque eu achei tudo muito ridículo. Ela estava falando como se estivesse falando com um prostituto. Você parece estar bêbada, princesa. Por favor, vá descansar. Fique tranquila, cuidarei de você. Tudo bem. Tudo bem, eu vou tentar. Se eu ficar satisfeita, vou te dar umas moedas de ouro. Quando ela balançou a cabeça e começou a cochilar, parecia que sua força física já estava no limite. Não havia escolha a não ser sorrir por enquanto. Isso porque o imperador já havia começado a me olhar de forma bem estranha. Mesmo vendo ele andando para a conversa comigo diretamente, parecia que ele estava com vergonha de ter apresentado esse tipo de cenário. Ah! Eu fiz você ver o que não deveria ser visto. Não se preocupe, Sua Majestade. Qualquer um pode cometer erros. TSK. Eu não consigo nem encarar ninguém agora. Bispo Honorário Lei Keelong. Com certeza vou retribuir. Eu não esperava ganhar nada. Ah. Em vez disso, é uma honra poder ajudar, Majestade. A segunda princesa, que era suspeita de ser a culpada, também parecia ter pensado que não foi ruim ter terminado dessa forma. Ela já estava ocupada organizando e controlando o salão. No final, houve apenas uma perdedora nessa comoção. Xalia foi a única vítima aqui, sendo arrastada e apoiada nos cavaleiros. Se ela fosse sã, ela se lembraria dos erros que cometeu hoje assim que acordasse amanhã. Ela vai querer fugir de tanta vergonha. A princesa Xalia acabou de mostrar a todos aqui como seria sem esperança o futuro do império se estivesse em suas mãos. Claro, era óbvio desde o início, mas neste caso, eu poderia dizer com firmeza que a vítima era uma idiota. Em vez disso, se ela tivesse perdoado generosamente a empregada, ela poderia ter causado uma impressão diferente da de costume. Seu primeiro erro foi beber vinho sem pensar, e o segundo foi sair do controle. Ela não pode ser a imperatriz. Agora, a opinião de todos sobre Charlotte aumentaria. Isso era natural, não era? Uma era incompetente e mulher perversa, e a outra era meticulosa e tinha as qualidades de um rei sábio. Há uma vencedora óbvia, mesmo que eles ainda não tenham proclamado isso. Para o futuro do império, era óbvio quem seria a escolhida. O imperador estúpido, continuou a falar ao meu lado, parecia já ter nomeado a segunda princesa, Charlotte, como sua sucessora. Mas estou feliz que Charlotte seja boa com isso. Ah! Ela deve ser muito confiável. Sim, ela é. Minha única preocupação é a coisa estúpida que você viu antes. Eu não deveria ter trazido ela hoje. TSK. Todo mundo tem seus próprios tempos sombrios. Certo. O bispo honorário Lei Keelong está certo. Obrigado por dizer isso. Sim. Eu acho que sim. Era óbvio que, embora ele falasse mal da Xalia como se estivesse decepcionado, isso não significava que ele queria que eu fizesse o mesmo. Mesmo que ela tivesse caído em desgraça com o imperador, ela ainda era sua filha de sangue. Achei que as palavras que ele queria ouvir seriam palavras para aliviar suas preocupações, e eu estava certo. Mesmo assim, ele deve gostar mais da segunda princesa. Nesse ponto, a segunda princesa começou a se aproximar de nós. Ela estava se aproximando da maneira como faria um general triunfal que já havia esclarecido tudo e vencido a guerra. Ela até já mandou de volta a empregada, que derramou o vinho, e o chão estava perfeitamente limpo. Ela limpou tudo perfeitamente, como se não tivesse havido comoção desde o início. Percebendo que ela era um ser humano competente, meu coração começou a palpitar sem meu conhecimento. Viva, Sua Majestade Charlotte! Embora ainda não fosse definitivo, eu já estava pronto para servi-la com o melhor de minha capacidade. Demoraria um pouco, pois não começamos bem, mas meus esforços se mostraram satisfatórios no final. Quando eu ia falar, seu olhar pousou em mim da mesma forma que alguém avalia uma barata. Você trabalhou muito. Sua Majestade, já é tarde. Acho que seria melhor ir. Sim. O bispo honorário Lei Keelong é. Em vez de expressar gratidão. Estou preocupada com a sua saúde. Então, tudo bem.
Vê-la virando as costas para mim, ignorando completamente minha existência, fez meus dentes cerrarem. Essa vadia podre, obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.